Bom, então para entrar nesse assunto de macronutrientes, que é o assunto que a gente começou a dar uma pincelada na aula passada, nós vamos começar falando de carboidratos. Daí, para o vídeo não ficar muito longo, no próximo vídeo a gente vai falar de índice glicêmico, que é um assunto que ainda compreende a parte dos carboidratos, e vamos falar também de lipídios e de proteínas. De fato, os carboidratos são o principal macronutriente da alimentação humana, e tem que ser mesmo. Lembra que eu conversei com vocês e coloquei até no quadro as porcentagens de quanto cada macronutriente deve contribuir na alimentação humana, e vocês lembram lá que carboidratos devem ser de 55 a 60% de toda a fonte calórica do que comemos, independente de qual das 5, 6, 7 refeições que a gente faz ao longo do dia. Carboidratos também podem ser chamados de açúcares ou ainda de ozes. Você pode ver na literatura essa expressão ose. Porque de fato a gente tem a glicose, a maltose, a manose, a galactose, a lactose. Vários açúcares têm esse sufixo na terminação. Isso é bom porque a gente sabe que se terminou com esse sufixo, trata-se de um carboidrato. Os carboidratos eles têm como principal fonte fornecer energia. Principal função dos carboidratos é fornecimento de energia. Deve ser a nossa principal fonte energética. Eles são as macromoléculas mais abundantes da natureza. Então você tem lá já isso nos conteúdos dos slides. E toda a cobertura vegetal é carboidratos. Então, se você pensar, as algas marinhas no fundo do mar é tudo carboidrato. As grandes árvores centenárias, todo tipo de planta que é feita a partir de carbono são carboidratos. Os carboidratos têm sempre essa combinação de um carbono para dois hidrogênios para um oxigênio. Então, uma grande molécula de carboidrato, como por exemplo o amido, seja ele de milho, a famosa maisena, por exemplo, é uma grande molécula de carboidrato, são muitas glicoses juntas ali. Então, são milhares de carbonos com o dobro de hidrogênios e milhares de oxigênios também. Além da função primariamente energética dos carboidratos, carboidratos têm como função reserva de energia. Sim, a gente guarda carboidratos na forma de glicogênio e a gente guarda isso no fígado e guarda também nos músculos. O glicogênio que a gente guarda no fígado, a gente chama de glicogênio hepático, ele serve como fonte, como reserva energética para o sistema nervoso central quando a gente estiver em condições de jejum. Então, quando a gente come, em torno de 3 a 4 horas depois, nós já entramos no período de jejum. Para que o cérebro não fique sem energia, nós guardamos reservas de carboidratos lá no fígado. A gente chama então de glicogênio hepático. Aí o cérebro, 3 horas depois que a gente se alimentou, já está entrando no jejum, ele utiliza esse glicogênio guardado para se manter ativo. Passado um tempo, se esse jejum permanecer, se a gente ficar muitas horas sem se alimentar, de fato o cérebro desliga. E a gente pode até ter o risco de desmaiar da chamada hipoglicemia. Não tem carboidratos disponível para o sistema nervoso central usar. Ele se desliga por proteção, para proteger a gente mesmo. Nós também temos glicogênio guardado nos músculos. Nos músculos, então, o glicogênio muscular, eles servem para aquilo que a gente chama de situação de luta ou fuga. A luta ou fuga, portanto, condições de extrema sobrevivência, faz com que a gente tenha que ter um pouco de carboidrato guardado nos músculos para uma demanda urgente, como fugir de um predador, como lutar pela vida, ou fugir de um perigo, né? Ou ainda caçar para sobreviver. Toda essa característica ela vem, logicamente, da época em que éramos primitivos, mas a gente não evoluiu nesse aspecto ainda. Isso foi há simples 9, 10 mil anos atrás. Então, do ponto de vista evolutivo, ainda não deu tempo do organismo ficar sabendo que a gente tem geladeira e que a próxima refeição está ali, a poucos metros da gente. Ou que a gente tem delivery, iFood, para que a gente peça comida sem precisar se preocupar em caçar ou fugir. Então, como é muito pouco tempo atrás, nós levávamos outro estilo de vida, esse glicogênio muscular ainda existe para momentos de luta ou fuga, é assim que você vai ler na literatura. Carboidratos têm função primariamente estrutural. Todas as plantas têm como parede celular carboidratos. Nós, mamíferos, temos parede celular feita especialmente de lipídios, né? Ela é chamada fosfolipídica. Todos os animais têm membrana celular fosfolipídica. Mas as membranas celulares das plantas, elas são a partir de carboidratos. A parede celular é de celulose, por exemplo,
E esse é um carboidrato insolúvel, né, uma fibra a mais abundante na natureza. Então, para as plantas, os caules, os talos, as folhas, é o carboidrato a grande função estrutural. Carboidrato é então combustível exclusivo para o sistema nervoso central e também para o sistema reprodutivo, né? O sistema reprodutivo também utiliza carboidrato como fonte de energia. Esse raciocínio faz com que, por exemplo, a gente pense na ideia do emagrecimento. O que é o emagrecimento? É a gente reduzir a fonte calórica para que o organismo se obrigue a utilizar das chamadas reservas. E as reservas, muitas vezes de gordura, a maior parte das nossas reservas são de gordura, fazem com que essa gordura guardada nas reservas vão até o fígado e o fígado, a partir destas moléculas de triacilgliceróis, de gordura, crie novas moléculas de glicose. Num fenômeno que, se você está estudando bioquímica, você também está vendo isso, num fenômeno chamado gliconeogênese. A gliconeogênese é a formação de novas moléculas de glicose a partir de outros precursores, como, por exemplo, ácidos graxos, triacilgliceróis. Formando novas moléculas de glicose, daí essa glicose pode ser enviada para a corrente sanguínea, pode ser mandada para o sistema nervoso central. Esse é o princípio da perda de peso, por exemplo. É a gente demandar essa reserva energética na forma de gordura, a gordurinha localizada que a gente tem, que a gente não está feliz, e utilizar isso como reserva de energia agora, sem que provenha da dieta, mas que provenha da energia que já temos armazenado. Então vamos lá, função de carboidrato, nos fornecer energia, reserva energética na forma de glicogênio hepático e muscular, a sua função estrutural e ainda combustível, especialmente para o sistema nervoso central. Índice glicêmico é um assunto que você deve se dedicar. Independente da profissão, da área que você tem, o índice glicêmico é uma das informações mais importantes quanto ao equilíbrio energético do funcionamento fisiológico do corpo. A gente vai falar sobre isso lá no próximo vídeo.